Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Introdução à Matemática. Meu nome é Leandro Sfair, eu sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, onde eu atuo como pesquisador no Laboratório de Termociências LaTermo. Bom, essa aqui é a terceira aula, tá, dessa parte de desenvolvendo computações, então é a terceira parte dessa sessão aqui desse notebook, onde a gente vai acabar de ver como utilizar a matemática além de uma simples calculadora. Então, a primeira subseção que a gente vai olhar é essa função sobre algumas funções para a estatística. E para a gente, na verdade, passar para essa seção, a gente vai definir uma variável que tem um conjunto de dados, uma lista, tá? Para mostrar as funções que a gente vai trabalhar com essa variável. Tá? Então, se a gente quiser calcular média, mediana, desvio padrão, tá? A gente pode calcular pela função min, que vai te dar a média. A função median te dá, na verdade, a mediana. A função standard deviation te dá o desvio padrão desse conjunto de dados. Se você quiser a variância desse conjunto de dados, tem a função variance, que faz isso. E se você quiser também ter o desvio da média e desvio da mediana, você tem o mean deviation, que te dá o desvio da média, e o median deviation te dá o desvio da mediana. Se você quiser agora pegar esse conjunto de dados, normalizar esse conjunto de dados, para você obter um conjunto de dados com média 0 e desvio padrão 1, você tem a função standardize. Então você gerou um conjunto de dados baseado no original, que vai dar média 0. Então se eu calcular a média desse conjunto de dados assim, você vê que a média vai dar 0. Lembrando que isso aqui, a gente está trabalhando com precisão de máquina, então se isso aqui está na ordem de 10 a menos 17, isso aqui numericamente é um 0. Tá? E o standard deviation, se você calcular, te dá 1. Se você agora quiser calcular médias móveis, medianas móveis, você tem uma função, as funções moving average, que vai te dar a média móvel, e você especifica, na verdade, como segundo parâmetro dessa função, quantos pontos você vai utilizar para calcular a média móvel. Então, eu faço 3 pontos. Né? Se você quiser trabalhar com menos pontos, você pode fazer assim também. Não? E assim por diante. Se quiser 4 pontos, tá? 5 pontos. E assim, você vai que se aumenta o número de pontos, você vai cada vez ficando com menos, na verdade, dados para trabalhar. Vou voltar o 3 aqui. Tá? E o moving median, da mesma maneira similar, tá? Você diz, na verdade, você calcula a mediana móvel, um conjunto de dados. Tá? Outra função interessante é a função quartile, na verdade, que você usa para calcular os quartis, na verdade, do conjunto de dados. Então, esses basicamente são os valores nos quais que dividem esse conjunto de dados, na verdade, em 4 quartis, né? Se você olhar o valor do meio é a própria mediana, tá? E você tem o quartil, a divisão do quartil inferior, tá? E do quartil superior aqui. E para finalizar, a gente remove o valor da variável dados. Então, dando continuidade à aula aqui, a gente vai para a subseção geração de valores aleatórios. A gente vai ver algumas funções para trabalhar com valores aleatórios. Então, também para essa subseção similar à anterior, a gente define uma lista de dados, a variável dados, tá? E aí, se a gente calcular o length dessa lista, a gente tem só para ter noção do tamanho dessa lista, a gente está com 13 elementos, tá? A random choice, a primeira função que a gente vai ver, de uma lista, ela vai sempre pegar um valor aleatório dessa lista. Então, você vai pegar uma vez, pegou o valor 12, né? Isso aqui. Se rodar de novo, ele te dá outro valor, 2, 4 e assim por diante, tá? A função random sample, ela vai gerar uma amostra, né, aleatória baseada nesse conjunto original. Então, se quiser um random sample baseado nessa lista, você vai gerar uma amostra dessa lista original com 6 elementos. Então, essa amostra é aleatória, então cada vez que você roda isso aqui, você obtém 6 elementos diferentes da lista original. As próximas funções, você utiliza elas para calcular, para te retornar valores aleatórios do tipo inteiro, random integer, random real do tipo real, e random complex do tipo complexo. Tá? Então, random integer ele te dá um número inteiro, aleatório, mas se você não especificar argumento nenhum, esse inteiro aleatório vai ser entre 0 e 1. Então, basicamente vai ser ou 0 ou 1. Tá? Random real te dá também um valor real, né? Um número real aleatório entre 0 e 1 também. Então, pode ser uma gama de números, tá? Entre
0 e 1. Random complex, se você também especificar sem argumento nenhum, ele vai te dar um complexo onde as partes reais e a parte imaginária, estão sempre entre 0 e 1. Bom, assim por diante. Se você agora quiser variar mais parâmetros nessas funções, você pode especificar argumentos para elas. A função random integer e random real, se você fornece um argumento, você diz, você está alterando aquele valor máximo, que era 1, para o valor desse argumento. Então, random integer 4 vai te gerar um inteiro aleatório entre 0 e 4. Random real também vai dar um real aleatório entre 0 e 4. O random complex, na verdade, já te dá um ponto, vai te dar um número aleatório complexo, na verdade, entre 0 e um valor que você especificar, mas você tem que tomar cuidado, porque agora você tem que pensar num plano real imaginário, então pensa num quadrado, né? Num retângulo, desculpa, delimitado por 0, que é parte real 0, parte imaginária 0, e o valor superior desse retângulo seria a parte imaginária e a parte real que você especificar. Então, se você pedir um random complex com 1, esse random complex basicamente vai ser um complexo que a parte imaginária é sempre 0, porque é como se você estivesse especificando isso aqui mais 0 e... Então você não tem nada. Então ele vai sempre... Vai ser um complexo que não tem parte imaginária, que efetivamente é um real. Né? Mas se você incluir agora uma parte imaginária, né, você consegue gerar um complexo. Então, o que acontece aqui está dizendo que esse complexo vai ter parte real, no máximo 1, mas a parte imaginária vai ser no máximo 3, tá? Da seguinte forma, assim. Então, lembrando que se você quisesse fazer o random complex na forma padrão, sem argumento, equivaleria a você trabalhar com 1 mais 1 i. Então, isso aqui te dá que a parte imaginária no máximo 1 e a parte real no máximo 1. Deixa eu voltar ao exemplo aqui. Se você agora especificar, mudar sua especificação, primeiro especificar um número, nesse random integer, random real e random complex, você especificar um par, você agora está dizendo quem que é o máximo e mínimo, tá, dessa faixa de aleatórios. Então, random integer de um par 40,90, uma lista, ele vai sempre gerar um inteiro entre 40 e 90. Random real, da mesma forma, vai gerar um número real entre 40 e 90. E random complex, ele vai te dar um número imaginário, tá? Que vai estar sempre você pode imaginar num retângulo, num plano real imaginário, tá? A parte real mínima dele vai ser sempre 1, e a parte real máxima é 10, e a parte imaginária mínima é 10, e a parte imaginária máxima é 20. Então você vai ver aqui. Os números que ele gera tem sempre a parte real entre 1 e 10, e a parte imaginária entre 10 e 20. E aí, por fim, a gente remove o valor dessa variável dat aqui. Então, continuando a nossa aula, a gente vai para a subseção mensagens. A gente vai ver como é que a matemática trabalha com mensagens. A parte de mensagens a gente já viu, a gente vai ver como é que isso vai aparecer aqui. Então, uma primeira mensagem que a gente tem, um tipo de mensagem, são as mensagens de erro. A matemática comunica ao usuário erro que ele pode ter cometido, ou então um aviso sobre possíveis complicações na avaliação de uma função. Tá? Então, como exemplo, a gente começa tentando calcular o seno com dois argumentos. O seno de 4,5. Óbvio que o seno só tem um argumento, tá? Você vê que o próprio matemático já indica, na verdade, que o 0,5 está em vermelho, mostrando que tem um erro de sintaxe aí. Mas eu posso prosseguir e tentar calcular isso, e o que acontece é que ele produz uma mensagem de erro. E se você ler a mensagem de erro, ele está dizendo, ó, o seno foi chamado com dois argumentos, quando era só esperado que tivesse um argumento. Então, se você clicar aqui nesse 3 pontinhos aqui, você vê que você tem aqui, tá? Você pode copiar, mas você tem o nome dessa mensagem. Sim, do seno, 2 pontos, argx, que é o nome da mensagem. Tá? Então, eu poderia até copiar esse message name, por exemplo, e dar um paste aqui. Ctrl V, você vê aqui o nome da mensagem. Então, se eu pegar o nome dessa mensagem agora e dar um off, função off, eu desligo a mensagem de erro. Então, ela está suprimida. Tá? Então, se eu tentar calcular o seno de 4,5, ele continua não calculando, né? Ele continua retornando um seno de 4,5, isso não tem valor nenhum, né? Porque não existe definição para o seno com os argumentos, mas ele não produz a mensagem de erro. Tá? Então,
Se você quiser ligar de novo a mensagem, você vai usar a função on, né? E assim, se você pedir agora o símbolo de 4,5, você tem de novo a mensagem de erro. Outro tipo de mensagem de erro que a gente viu anteriormente é quando a gente tentou alterar, por exemplo, o símbolo π, tá? Que é um símbolo já definido na matemática e ele é protegido para você não poder mudar o símbolo π, o valor do π. Tá? Então você vê que eles têm a mensagem de erro set, né? O symbol pi is protected. Tá? Então se eu entrar aqui agora, você vê que a menção dessa mensagem é um set, dois pontos, WRS e YM. Então se eu copiar, não fez, você vê que é essa mesma mensagem. Não, peraí, copiei errado. Copy. Você vê que você tem essa mensagem set, dois pontos, tá? Esse WR sim deve ser de right symbol, alguma coisa assim que você está tentando escrever por cima de um símbolo que é protegido, tá? E o set, na verdade, tem a ver com a operação de atribuição, tá? Então eu posso desligar essa mensagem de erro e tentar agora modificar o pi. Você vê que nenhum erro acontece, também posso modificar o E, nenhum erro, tá? Mas se você, como ele é protegido esse símbolo, se você tentar ver qual o valor de π, tá? Vou botar barreira, ou o valor de E, você vê que esses valores não foram alterados, tá? Então você vai ficar com uma ilusão que você conseguiu alterar porque ele não acusou erro, mas ele não alterou o valor porque esses símbolos são protegidos. Então eu posso ligar de novo essa mensagem, e agora se eu tentar mudar alguma coisa de novo, por exemplo, né? Ele vai de novo mostrar a mensagem de erro. E aí a gente tem outro tipo de mensagem, a gente viu até agora mensagem de erro, né? Então você tem outro tipo de mensagem que você pode ter, e um tipo comum é uma mensagem que diz como é que você usa uma função. E na verdade essas mensagens a gente já está vendo sempre que a gente pede informação sobre uma função, então ponto de interrogação, no caso aqui do exemplo, sim, ele te diz esse texto aqui. Esse texto aqui é uma mensagem de uso, né? Então, em geral está associada sempre ao símbolo que você tem. Então, se você digitar sim, dois pontos, usage, você vai sempre ter essa mensagem de uso, que é a mensagem exatamente que aparece quando você pergunta. Tá? Então, você vê, é a mesma mensagem que apareceu aí. Mesma coisa para o E. Essa mensagem aqui que diz o que é constante E, tá? Se você chamar E dos pontos, usage, você tem essa mesma mensagem. E o interessante é que você pode, na verdade, definir mensagens de uso para símbolos que você mesmo especificou, definiu, tá? Isso pode ser interessante quando você está colaborando com outra pessoa, você quer especificar qual é o uso para os símbolos que você está fazendo, tá? E no caso, quando você começa a definir funções e coisas mais elaboradas, então isso é interessante. Então, como exemplo aqui, vou pegar esse símbolo x, né? Vou atribuir o valor de 4. Então, se eu pergunto, né? O que está no X? Ele diz, na verdade, que o X está no contexto global, tá? Dá o full name, tá? E ele diz a definição. Mas, naturalmente, não tem nenhuma mensagem associada a esse símbolo. Então, eu posso agora chegar e definir a mensagem, por exemplo. Então, digamos que eu defini essa mensagem. Você vê que essa mensagem tem que ser um string, né? Então, a mensagem, o símbolo x, um x, tem o valor 4. Só por exemplo. Então, agora, se eu perguntar, pedir informação sobre x, um x, seja com ponto de interrogação só, ou com 2, você vê que você tem, na verdade, de volta essa mensagem. Igual uma função de matemática, entendeu? Aí, naturalmente, quando você usa só um ponto de interrogação, ele só retorna a mensagem, tá? Diferente quando você usa um ponto de interrogação, que você não tem mensagem associada. Se você não tem mensagem associada ao símbolo, ele diz o contexto, no lugar onde sairia a mensagem, tá? E diz informação sobre a definição. Tá? Mas quando você define uma mensagem de uso para um certo símbolo, e você pede informação sobre ele, ele diz, na verdade, só a mensagem. Mas se você pergunta agora a dois pontos de interrogação, né, ele vai, na verdade, te dar essa mensagem. Tá? Lembrando que você pode clicar aqui, né, naturalmente, nos dois, você pode... É só questão de você dar um clique aqui nesse output para mostrar mais informação. Então, você alterna dessa forma para essa, clicando aqui. E aí, se você, naturalmente, pede valor de x, ele vai te retornar 4. Então, a mensagem aparece quando você pede informação. Tá? E é interessante agora se eu pegar e usar a função clear, né? Daí, se eu peço valor de x agora, não tem valor, então retorna x. Mas se eu pergunto alguma informação sobre x, ele mantém a mensagem lá. Então, o clear, na verdade, só remove o valor. Se eu quiser remover, além do valor, ou valores, no caso, se tiver múltiplas definições, né? Eu quiser remover também as mensagens associadas a um símbolo, tem que usar a função clear all. Com isso,
E lembrando dos contextos, o clear all, diferente do remove, tá? Ele remove a mensagem associada ao símbolo, a definição, mas não remove o símbolo do contexto. Ele continua no contexto global desse símbolo. Se você quisesse remover tudo, você teria que usar a função remove. Então a gente chega à última subseção dessa aula, tá? Que é a subseção que vai falar sobre formas alternativas. Então, algumas formas alternativas, ou formas compactas ou abreviadas, a gente já utilizou, tá? Eu já viu a utilização em aulas anteriores, tá? E uma delas que a gente viu é essa função aqui para te dar informação sobre um símbolo. Então, a gente viu que o ponto de interrogação duplo no símbolo é uma forma alternativa para a função information, tá? Então, se você chama isso aqui, o matemático vai entender que você está calculando o information desse símbolo que vai te dar essa lista de informações sobre, no caso, essa função exponencial aqui. Tá? E a gente já viu formas abreviadas alternativas, na verdade, para outras funções. Por exemplo, a função parte, né, que pega parte completa de uma lista, você pode fazer com parte, de forma cheia dela, ou você tomar, na verdade, usar colchetes duplos para especificar essa parte associada à lista. Tá? E aí, nesse momento, vale a pena a gente só prestar atenção em certas diferenças, na verdade, na aplicação desses colchetes, ou chaves, ou até parênteses, porque isso é um erro comum. É um erro comum para quem começa a usar matemática há pouco tempo. É confundir isso, porque outras linguagens de programação, aplicação de função, às vezes é com parênteses, às vezes até vetores mesmo são especificados com parênteses. Tá? E na matemática é um tipo de objeto para cada tipo de estrutura. Então, colchetes duplos é a forma abreviada da função parte que você vai utilizar para tomar parte de uma lista ou de uma estrutura. Né? Chaves são utilizados para você especificar listas. E colchetes simples são utilizados para você especificar funções. Tá? E parênteses, na verdade, tá? Você vai utilizar somente para você indicar a ordem de precedência em operações, na verdade, algébricas mesmo. Tá? E aí é interessante ver nesse ponto, voltando a falar de chaves, teve aqui, as próprias chaves são uma forma alternativa para a função list. Você pode especificar uma lista com a função list, tá? Ou com chaves. Tá? Então isso, e aí com isso, tanto faz. Óbvio que é mais natural você especificar com chaves, porque é a forma mais compacta, mas é bom entender que internamente o matemática vai representar essa lista como uma função list de 2, 3, 4. Tá? E aí, como eu tinha mencionado, parênteses, na verdade, você vai utilizar somente para esse tipo de coisa, onde você está, na verdade, indicando a ordem, né, que operações algébricas vão ser realizadas, agrupando termos. Né? Outra forma abreviada que a gente viu é a função string join, né, que concatena, né, junta dois strings. Então, ao fazer isso aqui, é a mesma coisa que eu chamar uma função string join. Tá? Então, isso aqui é uma forma compacta para string join. Tá? E a gente vai ver que tem uma série, na verdade, de outras formas alternativas que a gente está utilizando, veio utilizando, mas tem sempre uma função ligada a elas. Tá? Uma que tem é a função not, né? Que é a negação, o operador lógico, a função lógica de negação, que ela pode escrever com um ponto de exclamação precedendo a variável. Mas o ponto de exclamação também é forma abreviada para outra função, se você escrever ele depois da quantidade que você está digitando. Então, antes ele funciona como not, mas depois ele funciona naturalmente, como a gente viu, como fatorial. E o fatorial é uma forma, esse ponto de exclamação depois, é uma forma abreviada para a função factorial, que naturalmente faz a mesma coisa. Então, quando você digita 10 e ponto de exclamação, o matemático internamente ele chama a função factorial para calcular esse fatorial. Tá? A gente vê que tem mais coisas, tá? Por exemplo, a função lógica OR, tá? Você pode escrever como OR, os dois argumentos, ou escrever o primeiro argumento, tá? Essa barra vertical, e o segundo argumento, tá? E assim por diante, se você tiver mais condições no OR. Mesma coisa. Da mesma forma, a função AND, você pode escrever como AND, os dois argumentos, dois ou mais argumentos, né? Ou separar os argumentos por esse E e E aqui. Tá? E se tiver mais AND, você vai botar mais E e esse, e assim por diante. Tá? E se você olhar, os próprios operadores relacionais são formas abreviadas também para funções. Tá? Então, na hora de eu escrever 1 menor que 3, tá? Isso é a mesma coisa que eu escrever less 1,3. Então, less 1,3 dá a mesma coisa que eu escrever 1
com operador menor que 3. Less equal, 1,3, como você imagina, é 1 menor ou igual a 3. Greater é 1 maior que 3. Greater nesse exemplo, 1,3. Greater equal é equivalente a 1 maior ou igual. É a mesma coisa. E a função equal e unequal, na verdade, são as formas, na verdade, para a comparação de igualdade e desigualdade, cujas formas alternativas é esse que você gera com igual a igual, né? E no caso unequal, esse operador que você, lembrando que você gera com ponto de exclamação igual, né? Que é o digital 2, ele gera essa forma compacta, né? Então, isso aqui é a forma compacta para a função unequal, né? E a gente pode ir adiante, tá? Na verdade, a própria soma, o operador de mais, é uma forma compacta para uma função que a gente chama de plus, que faz a soma de dois números, tá? O asterisco para multiplicação, ou espaço para multiplicação, tá? É uma forma compacta da função times. É uma forma alternativa para a função times que faz a multiplicação. E o operador com a potência, né? Assim, ou se quiser, né? É uma forma compacta para a função power. E aí, na verdade, isso é possível porque na matemática, qualquer expressão, na verdade, você pode representar como sendo função de argumentos, tá? E é interessante você saber que a matemática funciona assim, porque isso facilita muito o entendimento na hora que acontece um output inesperado numa computação maior. Se você entender como é que a matemática funciona, é mais fácil de se entender como é que a conta está sendo feita e debugar para descobrir o que deu errado, por exemplo, né? Enquanto as formas anteriores que a gente vai ter agora são formas alternativas específicas para caso a caso de função, né? Você tem formas alternativas que valem para qualquer função. Por exemplo, a função n, que a gente viu, tá? Você pode ficar n entre colchetes e argumentos. A gente viu que a gente poderia fazer essa função n, a gente fez, tem alguns exemplos, como sendo um número que a gente quer calcular o valor numérico, barra n. Na verdade, isso é uma forma alternativa que serve para qualquer função de um único argumento. Então, eu poderia calcular o seno de 4 fazendo assim. Naturalmente, me retorna isso aqui. Ou se eu quiser calcular o head, tá, desse string, tá? Barra. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi. Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar e escrever head desse string aqui. Tá? Exatamente a mesma coisa. Tá? Outra forma alternativa para qualquer função de um único argumento é utilizando o caractere arroba. Então, na hora de eu fazer arroba, diferente disso aqui eu boto o argumento barra função, aqui eu boto a função antes. Então, sqrt, né? Arroba 2 é a mesma coisa que eu faço escrever sqrt entre colchetes 2. Tá? A mesma coisa, se eu quiser escrever a mesma coisa aqui, é isso aqui. Tá? Outra forma alternativa para função qualquer, mas agora de dois argumentos, é você botar o nome da função no meio e o argumento, o primeiro argumento do lado esquerdo, o segundo argumento do lado direito, tá? E separar isso por tils. Então, 2 til log til 5, mesma coisa que eu escrever log de 2,5. Então, estou calculando o log de 5 na base 2. Então, esses três tipos de formas valem para quaisquer funções de dois argumentos. Tá? Então, além do que a gente viu agora de forma alternativa, tá? A gente tem que ver que você tem forma alternativa para digitar símbolos. Tá? O input também. A gente já tinha visto que o pi, quando a gente roda o pi, ele no output produz esse pi mais próximo da matemática tradicional, mas a gente pode trabalhar com esse pi também, digitando ele no input. E a forma que a gente faz é usando esse recurso da tecla escape. Né? Então, se eu digitar escape, pi, escape, eu gero esse caractere e ele tem o mesmo valor numérico do pi. Tá? Ou se eu quiser fazer escape, p, escape também gera isso, pi ou p. Tá? Constante exponencial, que tem esse azinho, eu posso digitar esse azinho aqui. Como é que eu gero isso? De novo, escape, aí tem que ser dois es, tá? Escape, você gera isso que tem o valor. É a mesma constante, tá? E a mesma coisa para o i. O i, na verdade, de unidade complexa, você quiser escrever escape e escape. Tá? A razão porque o é um e não é, e o i é um ii, é porque e e i, na verdade, se você juntar com escape, você vai estar gerando letras gregas. Coisa que no caso do pi não tem problema, porque o pi é uma própria letra grega, então o p gera o pi. Então, letras gregas quaisquer você pode gerar, na verdade, escape, A, escape vai te gerar o alfa. Né? Escape, B, escape,
Tá? Você vê que na hora de botar o B, ele te dá, na verdade, opções para... Tem um beta aqui. Né? E como eu falei, se você fosse fazer escape, escape, ele gera um epsilon, a gente gera o E. E escape, ele gera essa letra grega iota. Será que dá bom? Dá até pelo nome da letra, para quem não lembrar. Então, eu posso rodar isso aqui, mas naturalmente, como esses símbolos não têm valores, ele simplesmente retorna o símbolo, não faz nada. E por fim, vamos ver mais duas formas que são úteis a gente utilizar, que até agora a gente estava escrevendo potência com o circunflexo, mas a gente pode escrever como circunflexo, mas se eu quiser eu posso escrever nessa forma de superescrito. Tá? E a forma que você faz para trabalhar assim, deixa eu apagar, a gente tem 3, você vai escrever, fazer um Ctrl 6, né, para ir para essa forma, e com isso eu digito a potência, tá? Dá certo. Tá? E a raiz quadrada que você poderia escrever assim, você pode escrever nessa forma aqui também direto, tá? Mas você vai usar um Ctrl 2. Ctrl 2, gera raiz 2. Então com isso você consegue calcular, escrever raízes quadradas de uma forma mais amigável no input também. Tá? E com isso a gente chegou ao final dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário ou sugestão, deixa anotado ali no vídeo, tá? Ou manda pra gente o comentário, tá? Se vocês gostaram, lembre de seguir nosso canal, tá? Para ficarem atentos às novidades.